Olá, pessoal! Mais um episódio do Blitz Podcast, o meu primeiro de 2026. Eu já aproveito para desejar aqui um ano de muito sucesso, muita saúde, muita realização para todos vocês e seus familiares. Estou aqui com a Amélia. Eu acho que se você já acompanha o Blitz, já conhece a Amélia. A Amélia é nossa gerente operacional, ela cuida de tudo nas suas multas relacionada aos nossos recursos, aos nossos processos. E hoje a gente vai bater um papo sobre o Sistema Nacional de Trânsito, né, Amélia? Isso. Esse ano a gente assumiu o compromisso de explicar para as pessoas muito mais do que só as leis de trânsito, mas efetivamente como que as leis se aplicam, como que funcionam os órgãos de trânsito, o que acontece para as pessoas terem o real entendimento do que elas precisam quando elas têm um problema relacionado à multa, processo, veículo, licenciamento de veículo. A gente fala sobre esses assuntos tantas vezes em vários conteúdos das suas multas, mas às vezes a gente não explica o que acontece depois que a gente presta o nosso serviço, né, Amélia? Bom, seja muito bem-vinda. Se apresenta mais uma vez, se alguém ainda não te conhece. Boa. E aí, pessoal, mais uma vez aqui. Obrigada pelo convite. Adoro falar sobre esse tema, já trabalho com isso há muitos anos. Estou na Só Multas já tem 7 anos, então passei pelos setores ali, sei na prática tudo que a gente vai conversar aqui hoje, o que acontece com os órgãos de trânsito, enfim. Estou ali cuidando dos processos, estou cuidando de toda a parte operacional mesmo, então a gente fala muito que o comercial vende, a gente precisa de entregar para o nosso cliente, para que ele tenha uma experiência legal e volte a contratar os nossos serviços, e o principal é proteger o direito de dirigir, que esse é o nosso papel. Boa, vamos lá. A gente fala muito em Detran, as pessoas associam muito tudo relacionado a CNH com Detran, e é normal, realmente é o principal órgão regulador e fiscalizador que a gente tem. Sim. Mas explica para as pessoas, Amélia, o que é o Sistema Nacional de Trânsito? Boa. O Sistema Nacional de Trânsito, ele é um conjunto de órgãos e entidades que vem da União, vem do Distrito Federal, os municípios, os estados, que tem ali o poder de planejar e fiscalizar tudo do trânsito. Uhum. Mas, óbvio, sob diretriz do Código de Trânsito Brasileiro. Só que quando a gente trata sobre todos os órgãos, e falando do Sistema Nacional de Trânsito, é legal a gente trazer quais são esses componentes. Então, hoje a gente tem os órgãos que são normativos, né, que vão definir as regras, que a gente tem o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, e o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Temos os executivos, que de fato vão executar a lei. O SENATRAN, que é o órgão máximo, ele vai ali fiscalizar se as leis estão sendo cumpridas pelos órgãos. Vem os estados, né, que é o DETRAN, que o DETRAN ele vem trabalhando muito registro de veículos, habilitações. Os próprios órgãos municipais, que vêm ali fiscalizando os municípios, atuações nos municípios, e os rodoviários federais, que é o que a gente traz muito, que muitos conhecem aqui, que é a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, que vai fiscalizar atuações, né, nesses trechos federais. E temos, óbvio, os órgãos julgadores, né, e aí vai entrar a JAR, já é um conceito mais técnico que a gente vai trazer aqui na nossa conversa. Então, significa que a gente tem, de forma resumida, no Sistema Nacional de Trânsito, órgãos federais, órgãos estaduais. Exato. E órgãos municipais. Exatamente. Cada um tem a sua competência para fiscalizar uma determinada área. Por mais que você disse que o Código de Trânsito regula todos esses órgãos, conta para mim como que é o funcionamento de cada órgão desse. É tudo igual? Acontece a mesma coisa? Não é. Embora a lei, né, o Código de Trânsito Brasileiro, ele seja nacional, a atuação dos órgãos é descentralizada. O que é isso de ser descentralizado? Cada um vai atuar da forma como bem entender. Então, hoje, a gente precisa de entender como que um DETRAN está aplicando uma regra, quanto que um DETRAN de São Paulo, de Minas Gerais, os municipais em si, então tem peculiaridade em cada um. Então, embora a lei seja para todos, cada um vai interpretar ela da forma como tem que entender, e muitas vezes somos nós quem temos que ensinar isso até para os próprios órgãos autuadores. A gente vai conversar sobre isso também. Mas eu quero dar um exemplo prático, eu acho que vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem, até porque está tudo muito recente, que é essa questão da CNH, do processo de tirar a habilitação, né? Está tudo muito confuso ainda, a população está sem saber, a gente está tendo alguns órgãos, inclusive, reclamando que a lei mudou, mas não tem nada que
regulamente como fazer. Explica um pouquinho como que era antes, como que está agora e qual que é essa confusão envolvendo a lei, os órgãos e, por sua vez, a população, a pessoa que quer se tornar um condutor habilitado. Show. O CONTRAN determinou, né, criou uma resolução onde fala da não obrigatoriedade das autoescolas. Então, começou por isso. Então, antes, a autoescola era obrigatória. Obrigatória, você tinha que passar por ela para poder iniciar o seu processo de habilitação. E agora não mais, tanto que o governo ele já criou um portal para os condutores fazerem as aulas teóricas, né? E aí, as práticas, a obrigatoriedade antes, você tinha que fazer no mínimo 20 aulas práticas mesmo, de fato, direção de direção. E agora você precisa de 2 horas de aula só prática. Então, mínima, né? Isso. Obviamente. E aí vai do entendimento aí de cada condutor, se está apto para poder fazer só 2 aulas ou se realmente, de fato, precisa de fazer as 20. Então, o CONTRAN foi lá e determinou essa resolução. Ela saiu, já está em vigência. O que acontece muito é que muitos órgãos autuadores não sabem como vai fazer isso, como vai aplicar. E aí começa essa confusão. É muito a lei sai, mas a execução, ela demora. Porque os órgãos autuadores não sabem como que eles vão regulamentar isso, como que, de fato, o condutor vai ter acesso. Então, precisa de todos onde vai fazer o curso, como é que fica liberado para ele fazer a aula, como é que o instrutor se cadastra, Exato. como é que eu vou atrás desse condutor antes eu ir numa autoescola. Então, a lei mudou a regra, mas não explicou como fazer. E aí, o condutor lá, ele é o elo mais fraco nessa relação, que é fica perdido. Fica perdido. Saiu e às vezes ele é cobrado por essa lei, que acontece muito. Vamos pensar hoje, aí, mudando do viés de autoescola, para o limite de pontos que foi atualizado há pouco tempo, recente. Tem órgãos que ainda não entendem que é condicionado a quantidade de infrações gravíssimas que comete. E aí o condutor está sendo penalizado por uma coisa que foi posto, uma lei que foi posta, mas eles não sabem como que executa de fato, e aí ele fica nesse mundo, nesse caminho perdido aí. A Amélia trouxe um exemplo muito legal para a gente conversar. Então, antes, a gente tinha um limite de 20 pontos. Se você atingisse 20 pontos na sua habilitação, você poderia sofrer um processo por excesso de pontos e a sua CNH fica suspensa por até 1 ano. A gente teve algumas alterações depois de 2020, passando esse limite para 40, 30 ou 20, e isso depende do número de infrações que você tem, gravíssima, durante um período de 12 meses. Exato. Outra mudança também que aconteceu foi que agora cada órgão municipal ou estadual, ou até mesmo federal, ele pode autuar e, por sua vez, suspender quando se comete uma infração autossuspensiva, que são aquelas infrações, por exemplo, a lei seca, que sozinha consegue te suspender. Então, antigamente era só o DETRAN que poderia impor essa pena de suspensão e agora os órgãos municipais também podem. Isso é uma determinação da lei, a lei mudou. Só que os órgãos, por muito tempo e até hoje, ainda não sabem como aplicar essa lei. Então, Amélia, explica um pouquinho qual que é o papel dessa resolução, né? A gente tem uma lei, a gente tem o Código de Trânsito, às vezes a gente tem uma resolução maior, mas fica faltando ainda portarias, orientações desses órgãos máximos aí, você citou o Senatran, para explicar de fato como fazer. E quando a gente fala como fazer, eu queria que você desse mais detalhes do que é o como fazer. Ótimo. Bom, teve essa mudança, muitos órgãos, como você disse, não sabem que precisa instaurar processo. Antes, muitos entendem só o DETRAN que concede habilitação, só o DETRAN tem capaz de suspender ou cassar a habilitação. E agora essa regra mudou, porque o próprio órgão municipal, o autuador, ele pode instaurar um processo. Então, a prefeitura lá do interior da Bahia pode suspender alguém. Pode suspender alguém, exatamente. Só que eles não sabem que podem, não fazem, e aí que entra toda a nossa parte... Ou fazem errado. Ou fazem errado, exato, gera processo sem clareza, não é instituído no próprio órgão um setor de suspensão ou cassação para poder conduzir isso, porque é diferente quando eu falo de infração, quando eu falo de suspensão ou cassação, são coisas diferentes. Então, não fazem, e aí a gente utiliza desses pequenos espaços para poder explicar para ele que eles deveriam, se eles não fazem, tem que anular aquela infração. Então, começa todo esse processo da gente entender, se você não está aplicando, começa a aplicar, ou se você não aplica, arquiva aquela infração.
Então, falta, sim, muitas portarias, falta, né, o próprio Senatran em si ter determinações mais na prática mesmo, de fato, como que eles vão construir isso para que eles consigam colocar essa lei que vem falando aí que o próprio órgão ele pode, municipal, que seja instaurar um processo de suspensão ou cassação. O que a gente está falando aqui é que não só a legislação é suficiente para poder regulamentar e fiscalizar o trânsito no Brasil. Hoje a gente tem, eu começo a entrar nos principais problemas que a gente tem hoje no Brasil sobre a fiscalização e a regulamentação do direito de trânsito hoje. A extensão territorial do Brasil é imensa. A gente tem um país continental. Por sua vez, a gente tem autorizado que órgãos municipais, federais, estaduais façam a fiscalização do trânsito brasileiro hoje. A informação, ela já é difícil num país pequeno como o nosso, né? Essa transmissão de informação já é difícil em qualquer lugar do mundo. Imagina num país como o nosso, com essa extensão tão grande. O que vocês enfrentam sobre isso todos os dias, Amélia? Assim, o que acontece de fato lá dentro das SOMultas? Você disse que ensina como fazer, né? Os órgãos deveriam fazer de uma forma, não faz. E como que é a nossa atuação dentro das SOMultas? Como que a gente trabalha hoje, de forma prática mesmo, exemplos reais do que acontece todos os dias com a gente? Ótimo. Quando a gente, como você disse aí, o Sistema Nacional de Trânsito ele tem mais de 1.000 órgãos cadastrados no sistema interno deles. Então, a atuação hoje das SOMultas é quando um cliente ele contrata um processo, um serviço com a gente tem que analisar primeiro como que se deu aquela infração no geral, mas tem que analisar por órgão. Por quê? Porque no órgão existe, como eu disse, a atuação dele é descentralizada. Por mais que tenha o Código de Trânsito Brasileiro, mas ele vai interpretar a lei da forma como ele bem entender e ele vai começar a exigir coisas que às vezes nem lá no Código de Trânsito Brasileiro tem e ele começa a exigir. Então a lei é a mesma, mas cada órgão aplica de uma forma. Isso que acontece na prática? É isso que acontece na prática. Então eu preciso de entender que o Detran do Goiás, ele cobra que qualquer recurso que eu envie, eu tenho que colocar o comprovante de endereço. Minas Gerais já não solicita isso. Então, por quê? Se eu não analiso por órgão e não entendo como que funciona cada órgão autuador, aquele serviço daquele cliente, eu posso perder uma etapa porque eu não enviei uma documentação que ele pediu. Um formulário? Eu já ouvi vocês falando que tem órgão que exige um formulário para suspensão, efeito suspensivo, outros não? Exatamente. Então, qual que é os erros que a gente encontra hoje? Primeiro, a falta de padronização. Ou seja, no Código de Trânsito vem falando quais são as documentações necessárias para interpor uma defesa, um recurso, o que seja, mas o Detran da Bahia é diferente, o Detran de São Paulo é diferente, Minas Gerais é diferente. Tem que adequar nisso. Sistema precário. Muitas vezes não conseguimos ter informação de forma online mesmo. Vou te dar um exemplo. Minas Gerais, hoje a gente consegue ter informação explícita no site. Então, qualquer condutor aí que é de Minas Gerais consegue ter todas as informações. O Detran da Paraíba, da Bahia, eu preciso protocolar um requerimento no órgão. Físico, presencial, ir lá, papel. Preencher, papel. Ir lá no órgão, falar, olha, eu quero informações desse processo. Então, tem que entender. E o outro ponto é a maneira... Tem órgão que é mais criterioso para julgar. Tem órgão nem tanto que é tão criterioso. Eu preciso entender se faz sentido eu colocar esse argumento agora. Por quê? Antes da gente entender todo o processo de infração, de processo em si, eu preciso de não só concentrar no problema do cliente, mas eu tenho que antecipar os próximos problemas que vão vir. Então, eu tenho que entender que esse órgão faz dessa forma, eu sei que depois de tanto tempo ele vai emitir uma penalidade, então esse argumento eu não vou utilizar, vai ser para o próximo. Então, é estratégia. Eu gosto muito de falar, quando eu faço treinamento para os nossos franqueados, que a orientação adequada ela não é custo, ela é proteção. Ou seja, você não está gastando dinheiro com as SOMultas por uma empresa que vai só mandar o seu recurso. Porque proteger o direito de dirigir não é só um recurso bonito. Não é o papel que a gente escreve. Não é o papel que a gente escreve. Então, temos diversos problemas e tem que saber sim. Hoje, quem trabalha na área de trânsito e outras empresas tem que entender dos órgãos de trânsito. E hoje a gente tem, graças a Deus, temos um know-how com todos aí
E acho que mais que o know-how, sabe, Laura, é também a gente ter uma parceria com os órgãos. E parceria que eu tô falando não é eles facilitarem para só multas, não. É uma relação de trabalho mesmo, né? Relação de trabalho, eu cobrar, eles me mandarem, e eu também tentar colaborar, porque a gente hoje defende mais de 160 mil clientes que seja. Então, é nesse trabalho. Então, todos os dias ali, o time do operacional, a franqueadora em si, trabalha com diversos problemas e a gente tem que solucionar todos eles. Legal quando a Amélia fala sobre parceria, porque eu costumo falar lá nas Só Multas que a realidade é como é. Não tem como a gente ficar idealizando um mundo diferente quando as coisas estão postas, né? A lei está aí. A gente poderia adotar uma postura de ficar brigando com o órgão para falar assim, olha, você não pode me exigir um comprovante de endereço porque a lei não pede um comprovante de endereço. A gente ia gastar uma energia, tempo e muitas vezes não ia conseguir mudar o funcionamento do órgão, porque às vezes é um software, é um sistema, é um procedimento que já se faz há anos naquele órgão. Então, o que a Só Multas faz? A gente se adapta a cada órgão. A gente usa a nossa estratégia para realmente ter uma parceria com cada órgão de trânsito. Tudo bem, vocês estão pedindo um documento que não é exigido pela lei, a gente vai conseguir esse documento para vocês. Ou vocês ainda não entendem como a lei funciona, a gente vai explicar, mas desde que o nosso cliente seja assistido, ele tem o direito de dirigir dele defendido e ele não sofra nenhuma ilegalidade. Para a gente conseguir proteger o direito de dirigir, a gente tem que dançar a música que está tocando em cada órgão de trânsito. Porque é aí que a gente consegue resolver o problema do cliente. É o que a Amélia disse. Às vezes, o nosso recurso não tem a melhor fundamentação, porque às vezes não tem nenhuma irregularidade na aplicação da infração, mas tem uma irregularidade no processo de impor a multa, de impor a suspensão. Por conta de todos esses problemas que a gente conversou, o Sistema Nacional de Trânsito é falho, a gente tem leis irregulares, principalmente na sua aplicação. A lei é até muito boa, até muito bonita no papel, mas na hora de executar é uma grande confusão. E é esse tipo de solução que a gente entrega todos os dias, né, Amélia? Exatamente. Eu gosto muito de utilizar que, embora você tenha uma infração, e aí eu vou falar para a pessoa que tem uma infração de trânsito, e às vezes você pensa assim, não vou recorrer porque isso não vale a pena. Entrar com recurso te ganha tempo. Por quê? Às vezes você não tem irregularidade naquela infração, o agente de trânsito foi impecável. Vou dar uma informação, isso é raro acontecer, tá, pessoal? Que a gente tem mais irregularidade do que regularidade mesmo, auto de infração. E aí, como a gente falou, o Sistema Nacional de Trânsito ele é falho na hora de enviar das notificações, na hora de processar aquela infração de trânsito, e aí que talvez a gente vai ganhar. Às vezes eu vou conseguir um arquivamento de uma infração, não é porque eu vi lá no auto de infração que teve alguma irregularidade. Não, porque o órgão deixou de cumprir algum prazo. O exemplo disso muito é a decadência que a gente fala, né? O que é decadência? É o órgão quando ele perde o direito de punir aquela pessoa. Uma coisa prática. Então, você foi autuado hoje, e aí você tem primeira notificação, que é a notificação de autuação. Entrou com uma defesa. O órgão tem um prazo para poder emitir essa notificação de penalidade. Se ele não emite, ele perdeu o prazo dele. Então, talvez eu vou... Só que para isso, para acontecer essa decadência no processo, eu tenho também que ter um recurso no órgão. Porque é muito mais fácil resolver tudo com os órgãos autuadores quando eu tenho um protocolo dentro do órgão. O que a Amélia está dizendo é que a maioria das pessoas acha que depois que você foi autuado, depois que você foi multado, não tem mais o que fazer. Então, acho que a primeira informação é, sim, você sempre vai poder recorrer. É um direito seu. E durante o processo de recurso, que são várias etapas, então você tem pelo menos aí 3 oportunidades para se defender, erros podem acontecer. Então, vamos dar um exemplo prático. Eu gosto muito de exemplo, de uma infração de velocidade. O radar está no lugar correto, ele está com a data de aferição, ou seja, ele está certinho, é um equipamento válido, novo, capturou o seu carro e a sua placa corretamente. Então, num primeiro momento, o processo está certo. Isso. Só que essa é a primeira etapa. Depois que você é multado, que a infração é constatada, né, o termo correto é autuado,
tem várias etapas seguintes até você efetivamente receber a multa, Exato. ter que pagar e tudo mais. A maioria das pessoas vê um papel e desconsidera. Aquele papel chegou na sua casa na data correta? Tem todas as informações relevantes? E o que a gente conversou no início, quando a gente fala de um país tão grande como o nosso, esses prazos, essas etapas, essas informações costumam estar erradas. Costumam chegar depois da data prevista. Então, a gente é cheio de prazo, né? Sim. A gente, enquanto motorista, condutor, dono de veículos, a gente tem prazo para pagar IPVA, para estar com o carro licenciado, para pagar a multa. A gente é cheio de prazo. Só que o que a maioria das pessoas não sabem é que os órgãos de trânsito também têm os prazos deles. Exato. E eles precisam cumprir. E o que não acontece na prática é o cumprimento desses prazos. Mas o brasileiro acha que o órgão de trânsito não erra, que o agente de trânsito não erra, que não acontecem erros. E esse episódio de hoje, a gente está aqui para demonstrar que esses erros, na verdade, são muito mais frequentes do que a maioria das pessoas imaginam. Então, quando a sua multas fala que a gente realmente tem um atendimento individualizado, né, Amélia? É porque a gente cuida de cada cliente em cada órgão específico. Então, a gente pode ter o João e a Maria com a mesma infração de trânsito. Só que a Maria cometeu essa infração em Santa Catarina. O João cometeu essa infração em Goiânia. São procedimentos completamente diferentes. A forma como a equipe da Amélia atua é totalmente diferente lá em Santa Catarina e em Goiânia. Exato. Mesmo a lei sendo a mesma, né, Amélia? Mesmo a lei sendo a mesma. Fala um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque a gente precisa se adequar ao que o órgão está solicitando para a gente. Ou seja, em Goiás eu preciso do comprovante de endereço. Isso é verdadeiro, tá, pessoal? Então, precisa mesmo. Para quem está aqui, entendeu? O Detran de Goiás cobra da gente protocolar um recurso com o comprovante de endereço. E Santa Catarina já não precisa. A forma como eu faço o acompanhamento em Santa Catarina é diferente. Então, eu sei que Santa Catarina eu preciso de mandar uma foto. Quando você é o advogado, além da sua OAB, você precisa tirar uma foto para mostrar que realmente é você. É mesmo? Então, são N procedimentos. No Estatuto da OAB, salvo engano, não tem essa exigência, não. E nem no Código de Trânsito Brasileiro fala de comprovante de endereço. E a gente manda mesmo assim. E a gente tem que mandar. Por quê? Quando a gente fala de um cliente, quando ele contrata um serviço das sua multas, se eu ficar só brigando com o órgão, vou usar essa palavra, brigar com o órgão, para falar, olha, mas no Código de Trânsito não está falando isso, eu estou perdendo tempo. E o cliente não pode perder tempo, porque ele está com um problema e tem que ser resolvido. Então, é muito melhor eu me adaptar da forma como o órgão atua do que eu ficar falando lá, olha, para que você está me pedindo comprovante de endereço, sendo que no Código... Aí começa, aí entra. Tá. Todo esse trabalho. Como que a gente consegue fazer isso de forma tão individualizada hoje? Conta para eles o que tem no nosso sistema, porque é muito comum, o senso comum, quando vê essas empresas, e hoje, quando a Só Multas começou, era uma realidade totalmente diferente, nós fomos pioneiros no mercado, não tinha ninguém no nosso segmento que fazia o que a gente faz, e depois que começamos nesse negócio, várias outras empresas surgiram, que é natural. Só que a gente tem o hábito de falar em todo lugar que a gente se apresenta que ninguém faz o que a Só Multas faz. Por quê? Porque o que a gente está dizendo aqui é que a gente faz muito mais do que apresentar os 3 recursos, né? Que é mais popular aí o entendimento de todo mundo. Como que a gente dá conta de fazer isso de forma tão individualizada, Amélia? Ótimo. A gente tem hoje, conta com um sistema. Então, esse software sistema próprio da Só Multas. Onde cada equipe, vamos falar do operacional em si, cada equipe do operacional, então a equipe que vai protocolar o recurso, a equipe que vai elaborar o recurso, a equipe que vai consultar o recurso, a equipe que vai validar se todas aquelas informações ali estão corretas, porque uma falha de uma informação incorreta, o órgão pode suspender ou cassar uma habilitação de um condutor, por exemplo. Contamos com tecnologia para ajudar nesse acompanhamento dos prazos. Então, sabemos, né? O time hoje sabe exatamente quais são os recursos para hoje, para amanhã, para março, para abril, porque a gente conta com esse software que ajuda a gente nesse controle de prazo. Conseguimos também identificar quando o próprio sistema nosso consegue identificar quando tem uma prescrição e uma decadência. Ou seja, quando passou o prazo desses órgãos resolverem alguma coisa. Mostra para a gente no sistema. Então, é o momento que o time que elabora um recurso vai elaborar um requerimento falando, olha...
Ou seja, é um requerimento fora daquelas 3 Fora etapas das que 3 todo etapas. mundo conhece. Exatamente. Por isso que eu não gosto de falar que quando um cliente contrata um serviço da Só Multas que a gente apresenta 3 recursos. Não, eu vou apresentar eu vou utilizar de todos os meios possíveis Tudo que é possível para resolver o para problema. poder resolver o problema daquele cliente. Então, o cliente que acha que é só 3 recursos, 3 etapas, na prática mesmo, de fato, não é. É o que a gente manda a mais. E óbvio, acontece muito de extraviar recurso. O que é extraviar? O Explica para órgão quem não... perdeu o recurso lá no meio de toda aquela confusão dele lá. Protocolamos, entregamos lá presencialmente, seja correio ou um advogado nosso foi lá, mandou por e-mail e o recurso subiu. Sumiu. Às vezes por e-mail, por exemplo, que é raro acontecer, mas acontece falando que o e-mail não chegou. Então, assim, tudo isso aí a gente trabalha. E aí, quem que entra? O humano. Porque é o humano que vai proteger o direito de dirigir. É o humano que vai bater lá na porta do Detran de Santa Catarina e falar, olha, você precisa de protocolar esse recurso. Por quê? Uma coisa que nós da Só Multas temos é formas da gente comprovar a nossa prestação de serviço. Não adianta nada eu protocolar um recurso se ele não é cadastrado, concorda? Ou seja, o cliente não vai estar assistido de maneira alguma. Só falar para o cliente aqui, ó, fiz minha parte, eu entreguei o recurso o seu protocolo aqui, agora é com o órgão. Não é agora com o órgão. Óbvio, a gente dá um tempo para o órgão, né? Também não posso entender que o órgão amanhã vai cadastrar um recurso, mas no mínimo ali uns 20 dias ele já tem que estar com aquele recurso em julgamento. E aí o humano entra para poder mandar um e-mail para falar, olha, eu tenho aqui o aviso de recebimento. Então, todos os nossos serviços, processo, cliente por cliente, serviço por serviço, tem o nosso aviso de recebimento, onde a gente coloca qual é o AR, né, o número, para ele também acompanhar, se ele não quiser acompanhar dentro do nosso site, ele acompanha, e outro pelo rastreamento dos correios, e a assinatura do servidor que respondeu. Por quê? Quando a gente fala do extravio, é por causa disso. Porque, às vezes, eu não sei se o servidor vai estar no Detran semana que vem. Ele pode estar de férias, de desligado, desligado. Enfim. Mas está ali o nome e matrícula do servidor. Então, quando eles assinam que recebeu o nosso documento, tem a matrícula do servidor e a assinatura dele. Para depois eu falar assim, quem recebeu foi a Maria ou o João aqui. Quem recebeu foi a Maria. Se ela não entregou para você... Aí, muitas vezes, quando eles pedem, sabe o que eles pedem? Manda o recurso de novo. Aí a gente tem que juntar o recurso de novo. Mas óbvio que eu vou brigar para que seja na data limite, que é a data que ele tinha para recorrer. Essa fala da Amélia, a gente consegue ter uma análise bem legal da junção entre tecnologia e know-how. Ou seja, exato. Tecnologia e humano. Hoje se fala tanto em IA, software, tecnologia, mas... aqui dentro da Só Multas é realmente um conjunto, não é só tecnologia e nem só pessoas. Não. É realmente ambos trabalhando em conjunto. Por quê? O nosso sistema, como a Amélia muito bem descreveu, ele faz um controle muito minucioso de prazo, de identificar quando os órgãos erram, de identificar irregularidades. Ou seja, o sistema, a tecnologia, apresenta o problema para a gente. Olha, opa, tem um prazo aqui. Opa, tem uma irregularidade aqui. Opa, a gente precisa resolver tal coisa. Opa, colocaram um impedimento na CNH do João, da Maria. Tem uma suspensão indevida. Ou seja, o sistema traz essas informações para a gente. Ou permite que o humano coloque essas informações de uma forma muito organizada. Mas depois que a gente identifica o problema, aí começa o nosso trabalho. A gente tem que resolver e aí tem que fazer isso tudo que a Amélia apresentou pra gente. Ir lá no órgão, ligar para alguém, ter um bom relacionamento com essa pessoa, entender como que aquele órgão funciona. Isso é muito a nossa prestação de serviço. É isso que, de fato, resolve o problema. Porque a gente ligar para o João e falar assim, olha, João, a gente protocolou o seu recurso, mas, infelizmente, o órgão perdeu o seu... Não existe isso. Perdeu o seu recurso, está aqui, a gente tem um comprovante que a gente protocolou, mas o problema é do órgão, foi o órgão que errou, não é a Só Multas que errou. Isso jamais vai acontecer da nossa parte, porque a partir do erro do órgão é que, inclusive, aumenta as nossas chances de ganhar e resolver e tirar a suspensão e o cliente continuar dirigindo, anular aquela infração, anular aquele processo, porque é justamente o que a gente faz todos os dias. Esse é o nosso know-how, né, Amélia? Esse é o nosso trabalho, Laura. Quando a gente fala que a gente protocola mais de 3 tentativas, se a gente for parar para pensar e entender, né, quando a gente contrata um prestador de serviço, que seja,
todo prestador de serviço ele tem um contrato, né? Então, no contrato vem lá as cláusulas como que ele deve prestar aquele serviço. Então, se a gente for olhar, realmente, o nosso papel é as 3 etapas, fazer o acompanhamento. Só que se eu consigo identificar uma outra irregularidade, como que eu não atuo naquilo? Como que eu não protejo o direito de dirigir? Como que eu não ensino para o servidor? Quando a gente fala dessa precariedade aí do órgão né, dos erros que eles cometem, de ter momentos que a gente tem que ensinar para ele a própria legislação. Entende? Então, para além de extravio, de recurso, de tudo, às vezes você está explicando, olha, mas está aqui, você tem que fazer dessa forma, está escrito dessa forma. Um exemplo claro que está acontecendo muito aí, todos os julgamentos do Detran de São Paulo estão vindo fundamentados com resoluções já revogadas. Antigas, ou lei que não, resoluções que não valem mais. Mas tá lá, que estão fundamentando. Então, como que na próxima etapa eu não falo isso no recurso? Porque não foi analisar. Como é que você fundamenta algo comprovando que o condutor estava errado, ou seja, que de fato cometeu uma infração, mas a sua justificativa, a sua fundamentação, você está usando revolução que nem existe mais. Lei e regra que nem faz sentido. Entende? Então, o nosso trabalho é esse. É um trabalho muito personalizado, né, personalizado por órgão. Eu tenho total clareza aqui, e aí, isso que a gente fala, a gente não manda recurso no automático, genérico, quer entender o que está acatando, o que não, o que faz sentido, o que deixa de fazer sentido. Enfim, é especializado por órgão. Isso daí é uma coisa que a Somultas tem, esse know-how com órgão de trânsito, a gente tem. Recentemente, eu recebi uma ligação de um servidor, eu não vou me lembrar, você sabe de qual estado? Foi o servidor do Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN, de Rondônia. De Rondônia. Então, recebi um contato no meu WhatsApp, meu nome, eu sou uma das advogadas que consta o nome em procuração, e ele me ligou e falou, olha, Laura, eu tô precisando falar com você, porque tem muitos recursos chegando aqui, aí eu não recebi um e-mail, enfim, coisas do operacional. Eu falei, olha, eu, de fato, sou a Laura Diniz, advogada da Somultas, mas essa parte da operação, eu vou pedir a Amélia para entrar em contato com você, não foi isso que aconteceu? Porque ela vai ser melhor, porque a Amélia realmente cuida da parte operacional da empresa. E a Amélia vai contar um pouquinho do que foi, mas eu fiquei tão surpresa, porque depois a Amélia foi me contar, a gente realmente trabalha de uma forma diferente com cada órgão de trânsito. Então, às vezes... não é nem assim que aquele órgão funciona, mas ele se adapta pelo volume de clientes que a Somultas tem. Ele acaba criando uma nova etapa da esteira de produção interna de cada órgão, né, da forma de trabalho deles, para se adequar ao jeito da Somultas. Conta um pouquinho dessa história. Boa. O caso desse servidor do CETRAN de Rondônia foi que ele estava mandando o julgamento dos recursos por e-mail. E ele estava entendendo que a gente não estava conseguindo receber. Então, olha para você ver a preocupação dele. O cuidado dele. De falar, olha, eu mando para esse e-mail. E o e-mail, na verdade, que ele estava mandando é porque teve um acento. Ele colocou um acento e realmente não estava chegando. E eu conversei com ele e aí ele só pediu, olha, dê ciência aos e-mails. Eu falei, vamos fazer uma troca. E ainda ele perguntou quais são outros e-mails secundários que a gente pode inserir. E aí determinei quais são os e-mails que vão receber também, para além do nosso canal oficial. Mas ele teve esse cuidado de falar, olha, eu acho que eles não estão me respondendo, não estão chegando confirmação de leitura. Então, a gente tem muito, muito, muito contato. Às vezes, a gente consegue informação, Laura, que demoraria meses de servidor, que eu ligo lá e falo, você da Somultas, é desse jeito. O time do operacional... Planilha, a gente às vezes lista uma série de processos para cada... Para a Detrans, a gente manda uma lista, porque o nosso volume é alto. Então, primeiro, o que a gente entende? Qual é o procedimento? Então, primeiro eu vou seguir o procedimento. Só que o volume é muito alto. Então, aconteceu isso, por exemplo, em Goiás. E aí, eu conversei com o meu servidor, eu falei, olha, o nosso volume é alto, é de tanto e tanto tempo que eu preciso dessa atualização. E ela sabe que ela tem que me passar essa atualização. Aí ela falou, Amélia, faz o seguinte, planilha isso para mim e me manda por e-mail que dentro dessa planilha eu te dou um retorno. Então, ou seja, o órgão saiu do procedimento dele para entender o volume das Somultas e ajudar a gente nisso. Então, é uma forma de... A gente ajuda eles e eles também ajudam. Outro exemplo, claro, o órgão teve uma vez que instaurou um processo errado para um cliente, ao invés de ter instaurado para o condutor de fato que foi abordado, instaurou para o proprietário do veículo. Para o dono do carro, e não de quem estava dirigindo. Isso, e eu fui
não era um cliente que contratou com a Só Multas, não. Foi um caso esporádico que eu peguei. E aí eu fui e falei com o servidor. Falei, olha, vocês erraram nisso aqui. Então, é a gente ajudando ele também, assim. Ajudou um condutor que nem cliente nosso que era. nem cliente nosso. Eu falei, isso aqui. Aí falou, nossa, verdade, deixa eu excluir aqui. Então, assim, é uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que a gente segue o procedimento com ele, ele também, muitas vezes, atua. Legal esse caso. O que a Amélia está dizendo é que condutor e proprietário do carro eram pessoas diferentes. Isso. Então, o carro é meu, quem estava dirigindo é a Amélia. Nesse caso, nesse exemplo que ela deu, o processo foi instaurado contra mim, que sou dona do carro, e não contra a Amélia, que estava dirigindo. Exemplo, uma infração de embriaguez. Isso. A Amélia identificou, né? O servidor, o funcionário da Só Multas identificou e corrigiu o erro. Mas por que eu estou voltando nesse exemplo? Porque o que eu gostaria muito que quem estivesse assistindo, escutando a gente, entendesse ao final desse episódio, é que os erros acontecem todos os dias. Por conta de tudo que a gente conversou, porque as leis às vezes são atrasadas, são falhas, porque não tem mais resoluções explicando tão detalhadamente como fazer, porque cada órgão de trânsito tem um orçamento diferente, não dá para a gente comparar o Detran de São Paulo com a prefeitura de um município do Nordeste, do interior da região de Santa Catarina, enfim, são realidades muito distintas, com orçamentos financeiros muito diferentes. E é normal, são os seres humanos que estão atrás dos telefones, dos computadores. Os erros vão acontecer. Sim. Eu acho que isso que cada condutor, cada proprietário de veículo precisa entender. Esses erros acontecem, infelizmente, são muito mais frequentes do que a gente gostaria. Sim. Eu falo isso sempre, a Só Multas existe porque os erros acontecem muito mais do que os acertos. E aí o condutor, e por sua vez o proprietário, eles precisam realmente de uma ajuda muito mais especializada do que simplesmente ir lá protocolar um recurso. Como a gente acabou de falar, esse recurso pode até sumir dentro do órgão de trânsito. Uma vez que o erro, que você já tem isso internalizado, que pode acontecer um problema com o meu recurso, porque fica também no imaginário das pessoas, eu posso recorrer sozinho? Pode. Não precisa de um advogado para poder recorrer de um recurso contra uma infração, até mesmo de um processo de suspensão e cassação. Exato. Você mesmo pode apresentar o seu recurso se você quiser. E hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente estava falando de tecnologia, o GPT faz um bom recurso para você, se você abastecer as informações corretamente. Mas não necessariamente um recurso resolve o seu problema. E tudo isso que a Amélia está explicando para a gente. É realmente entender o funcionamento interno de cada órgão, descobrir o problema, que às vezes esse caso que a Amélia deu de exemplo, foi a Amélia que viu o erro. Sim. Se a Amélia não tivesse visto, talvez a gente... O proprietário estava sendo penalizado por algo que ele não cometeu. Está suspenso por um erro que ele não cometeu, por uma infração que ele não estava dirigindo o veículo, uma infração tão grave, afinal de contas, a lei seca, além de uma multa de R$3.000, são 12 meses, no mínimo, sem dirigir, 1 ano sem poder dirigir. Olha o impacto que isso tem na vida de uma pessoa ficar 1 ano sem dirigir. E a Amélia que viu um erro de um servidor, que eu tenho certeza que não fez isso de má fé. Proposital, não. Às vezes clicou num botão no sistema interno e aí aconteceu esse problema. Então, os erros vão acontecer. Bom. Só que a forma como a gente resolve é que é o nosso diferencial, né, Amélia? Exato. E outro ponto, não adianta um recurso maravilhoso, lindo, gigantesco para órgão autuador. Não? Não adianta. Um recurso ele não vai resolver tudo. Ele é parte da estratégia. Uhum. Por que é parte da estratégia? Uma vez que eu tenho um recurso protocolado, que seja ele o mais objetivo e óbvio, a demanda nos órgãos são tão gigantescas que muitas vezes não vai ler o seu recurso. Então, se você não fizer até um a recurso... forma como visual que a gente escreve o recurso é estratégico, né, Exatamente. Se você não coloca um recurso mais visual, com print, detalhando, circulando... Provas, preliminar. O que é preliminar? Eu falar um argumento principal na primeira parte lá do recurso, em vez de ser lá para o final que seja, não vai adiantar nada. O recurso vai ficar ali, às vezes o órgão vai esquecer e fica por isso mesmo. Por isso que eu falo que o recurso ele não resolve sozinho, não adianta você fazer um recurso com o maior juridiquês que existe na face da terra,
se você realmente não entende o funcionamento do órgão, se você não faz esse acompanhamento, que é o acompanhamento do início até o fim. Verdade. O que a Amélia está dizendo é que a gente tem alguns clientes, inclusive, que faz questão de ler o nosso recurso, que pede a cópia, e tá tudo bem, é um direito dos clientes. A gente, obviamente, tem alguns controles, né, principalmente falando aí de LGPD. Com certeza. Para entregar essa cópia, mas a gente realmente disponibiliza isso. Mas, às vezes, o cliente vê, às vezes, um recurso não tão grande, não tem aquele texto tão formal e jurídico, né, como tem aí no imaginário das pessoas. A gente se apresenta, né, eu sou advogada, a Amélia formou recentemente em Direito, tem a Hilda, outros advogados lá dentro das famultas, e o cliente fica naquela expectativa de ler quase uma tese de doutorado de Direito de Trânsito, e, às vezes, ele encontra um texto enxuto, objetivo, mas claro, que qualquer pessoa leiga leia e entenda. E isso, pessoal, não é desleixo da nossa parte, é estratégico. Por quê? Primeiro que quem julga lá do outro lado não necessariamente são pessoas com formações jurídicas. Não são. A maioria não são. Não é. Então tem esse ponto. Segundo, pelo volume que a Amélia pontuou. Terceiro, que além desse volume e além da quantidade, a lei muda o tempo inteiro. Então, é muito mais fácil a gente falar, não é essa lei mais, como o exemplo do Detran de São Paulo, vocês estão utilizando resoluções vencidas, é essa aqui, já colocar o texto da resolução certa, do que ficar floreando sobre a legalidade e entre outros argumentos jurídicos que a gente tem. Então, isso também é estratégia, né, Amélia? Quando a gente fala que a lei sai, mas a resolução ela demora, temos um caso prático aí. É algo que já tem muito tempo na legislação, mas que poucos órgãos estavam começando a utilizar, que é muito do processo único e o concomitante. O que é isso, né, de forma objetiva? Quando você é condutor e proprietário do veículo, o que muitos órgãos fazem agora? E aí você cometeu uma infração que ela é autossuspensiva. O que é uma infração autossuspensiva? Aquela infração que tem como penalidade multa, e o que é multa? É o ponto vinculado na sua habilitação e o valor, vai te cobrar aquele valor. Mais a suspensão do direito de dirigir, seja de 12 meses, 6 meses, enfim. Ele pode juntar essas duas penas, que é a de multa, né, e a de suspensão, e fazer em um ato. Ou seja, quando a gente tem a percepção e a ideia de que temos a fase de infração, que são as 3 etapas, e depois gera-se o processo de suspensão. O que o órgão faz agora? Opa, eu vou te julgar em um único processo, em uma única etapa. O que muitos condutores fazem porque não tem orientação adequada, e quando ele é proprietário e condutor, paga a multa com 40% de desconto. Aí ele assume a infração. Assume a infração, que é um dos erros aí que quando você não tem uma orientação adequada, você age no impulso e às vezes você está abrindo porta que nem deveria ter sido aberta ainda. Ou seja, você poderia deixar ela fechadinha se você não pagasse com 40% de desconto e com o processo, né? Porque quase ninguém sabe que pagar com 40% de desconto, você assume a infração. Exato. E todas as suas penalidades. E tem infrações que têm penalidade além da multa, suspensão do direito de dirigir. Um exemplo comum, dirigir acima da velocidade permitida em mais de 50%. Você vai receber uma multa e também 6 a 8 meses de suspensão. Isso. E aí, falando do processo concomitante, é quando você é condutor e proprietário diferente. Exemplo, você tem um carro, você me emprestou ele e eu fui autuada por uma infração de embriaguez. O que o órgão tem que fazer? Ao mesmo tempo que ele tem que te notificar dessa infração, que eu sou dona do carro, que você é dona do carro e responsável por todos os débitos do veículo, você precisa de me notificar falando, olha, o seu processo vai ser gerado. O que o órgão vai lá e faz? Porque você estava dirigindo. Porque eu estava dirigindo. O que o órgão faz? Gera tudo para você. Que sou dona do carro, que é esse exemplo também do servidor que suspendeu a pessoa errada. Exatamente. Ou seja, se você não tem essa orientação, se você não entende isso, não adianta você contratar serviço com pessoa que não é especializada em direito de trânsito, porque senão você vai abrir portas que poderiam estar fechadas. Ou seja, quando a gente entra com recurso, a gente está usando estratégia. E se a gente usa estratégia para que uma
próxima porta, né, que seja, quando eu falo porta, é uma penalidade, suspensão, de multa, ou seja, ela fique fechada ainda. Uhum. Porque, às vezes, eu vou entender que esse argumento não é legal aqui. E outro ponto que a gente faz muito, um exemplo claro, tem cliente que contrata a defesa com outro escritório que seja, com uma outra empresa que seja. E aí foi lá, olhou foi para Só Multas, e aí a gente vai, quando ele, né, ele quer contratar as próximas etapas, talvez não confiou tanto no trabalho, enfim. O que eu faço para que o nosso recurso que seja em pauta de julgamento? O do escritório está em julgamento ainda. Então, eu tenho que entender que se eu cutuco esse órgão, se eu falo assim, olha, eu quero saber o andamento do processo, eu quero que o órgão julgue aquela defesa rápido, para eu poder inserir o principal argumento, que talvez no recurso desse escritório não ficou tão bem feito, para eu fazer isso. Então, ou seja, eu estou querendo abrir uma porta, mas ao mesmo tempo eu não vou cutucar um órgão para ele julgar um processo, porque eu estou querendo o quê? Que ele demore para eu conseguir arquivar aquele processo de uma outra forma. Então, tudo é parte de estratégia. Essa parte das orientações que a Amélia tanto falou, às vezes as pessoas pagam uma multa com 40% sem entender as consequências desse problema. Às vezes as pessoas contratam até empresas, advogados, despachantes, sem entender a dimensão do problema que a pessoa tem. Isso se dá muito porque as informações hoje são muito desconcertadas, né? Isso. Hoje a gente tem o aplicativo CNH do Brasil, que avançou, deu um avanço, né, até grande em relação ao que a gente tinha antes. A gente nunca teve um aplicativo nacional e cada proprietário de veículo tinha que entrar no site do Detran do seu estado para fazer uma consulta, para pagar o IPVA, Mas ainda assim, com o aplicativo Carteira CNH do Brasil, a gente não tem todas as informações. Não. Então, você consegue algumas informações sobre a situação da sua habilitação, mas não sabe quantos pontos tem. Não consegue. Se o seu veículo está licenciado, mas ali você não consegue emitir a questão do boleto do IPVA, porque é estadual, ou seja, cada estado tem prazos diferentes para o pagamento do IPVA. Se está suspenso, você não consegue saber de qual processo. Então, são as informações básicas ali. Claro, você consegue emitir o CRLV do seu carro, já é um ponto. Se você para numa blitz e tem acesso à internet, você consegue mostrar que o seu carro está licenciado naquele ano. Se tem alguma infração, ali já aparecem as primeiras informações, mas são informações primárias. E às vezes pode aparecer a infração desatualizada e ela de repente some. E aí você fica, sumiu por quê? O que aconteceu? Às vezes você não pagou nem nada, então... Por quê? Porque a gente ainda não tem um software, um sistema, um aplicativo que é realmente integrado com todos os órgãos. E aí a gente volta no início desse episódio de hoje. São órgãos municipais, estaduais e federais, numa extensão territorial gigantesca que a gente tem no nosso país hoje. Tem órgão de trânsito que ainda não tem sistema, que funciona no papel, é tudo no papel e caneta até hoje. E aí a gente fica munido, sem informações, na verdade, né? Porque a gente tem inúmeros profissionais, motoristas, caminhoneiros, que trabalham viajando todos os dias, que cortam o nosso país de fora a fora e cometem infrações nos lugares mais remotos, nas estradas mais remotas do nosso país, e às vezes ele não sabe que ele cometeu uma infração. A gente tem equipamentos desatualizados, irregulares, em locais proibidos, porque o órgão de trânsito não tem estrutura, ele não tem nem funcionário para conseguir executar leis que mudam o tempo inteiro. Quando você traz isso de não ter funcionário, a gente pega isso muito na prática, Laura, de servidor. Às vezes, quando você vai cobrar um cadastro de um recurso, e aí o próprio órgão fala assim, a gente está em processo de licitação para contratar outras pessoas, vai ficar parado mesmo. Pra você ter ideia. E às vezes a gente dá esse retorno para o franqueado, para os franqueados que estão ouvindo a gente, e por sua vez, né, os especialistas que comunicam isso para o cliente, às vezes a equipe da Amélia fala assim, olha, tá parado porque tá sem servidor, o servidor tá de licença, porque às vezes só tem um mesmo. Só tem um. É só uma pessoa que resolve suspensão, que resolve cassação. Claro que quando são esses problemas gravíssimos, a nossa equipe, a gente tenta falar até com o Papa, né? A gente faz, a gente não se...
aceita. Não se contenta só com aquilo, não. Mas eu preciso de trazer essa informação até para poder o condutor, o cliente que seja, Ter ciência do que está acontecendo. do que está acontecendo. Porque um dos nossos valores que a gente sempre colocou é a nossa transparência de trabalho, né? Toda. Hoje no site, qualquer pessoa acompanha o que está sendo feito no seu processo. E se minha equipe atualizar um processo agora de um cliente, ele vai lá no site da Solmutos, ele sabe o que está fazendo. Se qual equipe está, onde é que está, se está com impedimento na CNH, se a pontuação caiu, não caiu. Então, assim, tudo isso a gente tem essa transparência com o cliente. De fato, é o nosso jeito, né? O nosso jeito Solmutos de trabalhar, de atuar, é com muita transparência. A gente realmente está aqui declarando que problemas acontecem o tempo inteiro na nossa prestação de serviço junto com o órgão de trânsito, porque eles erram o tempo todo e a gente está aqui para entregar a solução e para resolver. Então, o nosso trabalho é de forma individualizada, é com muita integridade. A gente fala, olha, tem esse problema, o servidor está de férias, está parado, mas a gente vai resolver. Então, a gente vai com o chefe dele, a gente vai num órgão superior, a gente vai realmente resolver o seu problema. Vai gastar um tempo? Vai gastar um tempo, mas a gente vai fazer aquilo que é preciso. E hoje só a Solmutos que faz isso. Não tem ninguém no mercado que faz esse tipo de trabalho. Eu gosto de utilizar a frase, acho que é a frase para a gente levar para a vida. Orientação adequada não é custo, é proteção. Você entender que uma infração isolada, quais são as penalidades que ela tem, todo um processo, isso é você proteger o seu direito de dirigir. Se você acha que é só um recurso que eu vou mandar para o órgão e eu vou ficar sem cassação, sem suspensão, meu amigo, você está enganado. Você precisa de se adequar aos órgãos, precisa de entender como funciona aquela infração, quais procedimentos seguir, porque senão você vai ter seu direito de dirigir impedido aí. Para a gente fechar, Amélia, dá um recado para quem está na dúvida, se vale a pena ou não recorrer, sobre essa questão de tempo, quanto tempo é importante para a gente e por que o nosso jeito é tão diferente. Boa. Primeiro ponto é, recorra de qualquer infração de trânsito que você tiver. Por que eu gosto de falar isso? Porque você tem tempo. Você tem tempo para pagar, você tem tempo para que a pontuação não vincule na sua habilitação, e isso também é muito importante, que às vezes você é uma pessoa que está com muitos pontos na habilitação, e se uma cair, gera o processo lá de suspensão, cassação, que seja, tá lá você aí, sendo que poderia estar lá atrás, você abrindo porta aí que está fechada, porque você deixou de recorrer. Tempo é estratégia, é importante. Então, para o cliente aí, vou falar para os clientes que às vezes ficam lá, mas eu não tenho retorno do meu processo. Eu quero resolver rápido. Quero resolver rápido. Entenda que para você, se o recurso demorar 2 anos, 3 anos, para você é maravilhoso. Então, deixa o órgão de trânsito no tempo dele. A gente vai usar essa estratégia e vai pedir anulação desse processo por causa desse erro do órgão. Então, uma penalidade que não é emitida no prazo legal, uma notificação, enfim. Então, recorrer é importante. Eu falo com qualquer pessoal da minha família que seja, eu falo, recorre, você ganha tempo aí para você pagar, você não precisa pagar agora, porque a gente tem um efeito suspensivo, né, na legislação, mas eu só tenho ele se eu tenho um recurso. Se tem alguém lá brigando pelo seu recurso. Pelo seu recurso, porque também se não tiver ninguém brigando lá, o órgão vai virar para você e vai falar que não tem, você tem que pagar, porque é o que muito acontece, sabe? Muitos especialistas, franqueados, chegam né, pra gente com informação de que, foi lá na autoescola, a autoescola mandou o cliente pagar, para começar tudo de novo. E, na verdade, a pessoa não precisava ter pago aquela infração, gasto aquele dinheiro agora. E ainda ter perdido o direito de dirigir dela. Ainda ter perdido o direito de dirigir, exatamente. Então, recorra das suas infrações de trânsito, mas recorra com pessoas que realmente vão saber te dar a orientação adequada e te falar quais são os próximos passos, para a gente não só agir no problema, antecipar também os que vêm depois, que esse é o nosso principal. E o nosso jeito de Solmutos é esse, que é ter o know-how dos órgãos, ter que ter tecnologia para acompanhar prazo e regularidade e, principalmente, ter pessoas capacitadas para poder brigar com o órgão para o seu direito de dirigir e ficar protegido. Bom, Amélia, esse episódio a gente tinha realmente o objetivo de explicar como é o Sistema Nacional de Trânsito. Para você que é o condutor que está escutando a gente, entenda que são inúmeras etapas, são órgãos muito diferentes. Se você é motorista e precisa da sua habilitação, é o seu meio de trabalho, fique sempre atento às informações oficiais. Existem vários golpes relacionados a infrações, suspensão da CNH, órgão de trânsito não manda e-mail para você. Não.
Isso tudo é via ou o aplicativo da CNH do Brasil ou através do site do Detran, por meio do Gov que você acessa e você obtém as informações oficiais. Se você não consegue, está com dúvida, não sabe por onde procurar, qualquer franquia da Só Multas consegue te ajudar. A gente te dá orientações sem custo nenhum. E se você tiver algum problema com a sua habilitação, a gente está aqui para te ajudar da melhor forma possível, com estratégia. O nosso jeito é único e nós somos os únicos capazes de realmente proteger o seu direito de dirigir. Continue assistindo os nossos episódios, acesse a nossa rede social, o Instagram, @SóMultas ou Só Multas Franquia, se você está pensando em investir no negócio. Por que eu falo muito das nossas redes sociais? A gente está sempre trazendo atualizações sobre a legislação, a gente está trazendo sempre o que acontece na prática, não só dentro das Só Multas, mas principalmente no Sistema Nacional de Trânsito. Eu vejo vocês no próximo episódio e segue a gente na rede social. Um abraço. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.